do Semana Santa. Aí, o Levi chegou. Acabou a mexerita. Boa noite, pessoal. Boa noite, Levi. Tudo em paz? Nós estávamos aqui trocando um lanche comunitário. Eu comecei a chupar mexerica lá, tia Eliane, ó. Como Vocês tá querem agora? Vocês querem aglomerar. Nem Antes de no culto, né? Tudo, Levi. Nós estávamos falando, mas aglomera depois, agora nós estamos aglomerando antes. Ô, Rafinha. Nós falando de boca, quase já pipoca. A Mércia disse que as duas... Elaine, assistiu foto de você no reunião hoje, Elaine. Ixi, cabetezinha. Vamos deixar o Leis falar, senão o negócio não começa, senão nós vira maritaca. É mesmo. Olha lá, a Mércia disse que nós duas é as maritacas do grupo. Vamos louvar, vamos louvar. Vamos. Bora. Depois do culto, nós aglomera mais. Isso. Tá bom. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Tem um prednisolo aí? Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em. Se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar,
mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, só aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus.
tantos afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Boa noite, gente! Tudo bem com vocês do outro lado da telinha? Pois é, vi um monte de câmera desligada, então para a gente saber que você está mesmo aqui, dar aquela interação melhor, então já liga a sua câmera para a gente poder ficar se vendo mais pertinho e assim a gente vai passar o culto hoje. Depois tem aglomeração pós-culto, tá? Mas antes disso, antes de iniciar o nosso hino inicial, a nossa mensagem, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus? Bondoso Deus, muito obrigada por mais um dia com vida, com saúde. Muito obrigada também, Senhor, porque estamos aqui reunidos para mais um culto de adoração ao Senhor. Que nesse momento os nossos lábios louvem ao teu santo nome através do hino inicial e logo após que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Senhor, cuide de cada lar aqui representado e também esteja conosco. Esteja também com a mensagem musical, é isso que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós para te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou, me redimes e me chamas como um filho teu. Em minhas vergonhas, és meu defensor, és o meu refúgio das tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós para te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou, me redimes e me chamas como um filho teu. Em minhas vergonhas, és meu defensor, és o meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus. Amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso culto, né, online. Lindo louvor aí com a nossa irmã Paula Marina. Gratos a ela. Queria apresentar agora também o pastor Renan. Aceitou o nosso convite, né, de estar partilhando a mensagem conosco. Só que agora ele vai falar. Antes de falar, vamos cantar o hino inicial, né, para início, continuação do nosso culto. A música Seja o Centro, Adoradores 4. Logo após, a palavra já vai estar comigo.
suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cante. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Que Cristo seja o centro, o personagem principal da sua e da minha vida. Amém? Amém. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Posso começar já? Ou não? Posso, né?
vários joinhas. Pessoal, que alegria, que satisfação. Obrigado. É Hylon que se pronunciam? Se pronuncia Hylon, né? Hylon, muito obrigado. Hylon, mas pode ser Hylon. Ah, é Hylon. Então, beleza, gente. Me perdoe aí. Hylon, muito obrigado aí pelo convite. Acredito que ninguém me conhece aqui, porque, no princípio, eu não conheço ninguém também. Meu nome é Renan, sou natural de São Paulo, estudei teologia no IAP, não sei quantos já ouviram falar, né? Uma das nossas universidades lá em Maringá, no Paraná. E, recentemente, fui chamado para trabalhar aqui na cidade de Anápolis, no colégio que nós temos aqui na cidade, como capelão, né? Pastor escolar. Acho que vocês conhecem o pastor Jean, pelo que eu entendi. Exato. O pastor Jean foi conterrâneo meu na época de faculdade e a gente parece que está seguindo o mesmo caminho. Não só na profissão, mas no ministério. Porque ele estava aqui, né? E aí ele foi para Goiânia, então eu fui chamado para o lugar dele. Tem sido uma experiência muito boa estar aqui no Goiás. Né? Obviamente que algumas coisas a gente tem que se acostumar. E uma delas é o piqui, né? Confesso que nós estamos num processo, eu e minha esposa, de adaptação ao paladar. Uma outra coisa também é a gueiroba, né? Que a gente não conhecia e que várias vezes eu me confundo ela com o palmito, né? E geralmente não é uma experiência muito boa. Eu nunca tinha visto gueiroba, né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, nossa mudança veio um pouco depois e a gente estava comendo no restaurante. E quando eu cheguei no restaurante, eu vi várias cubas, né? Como de costume, o cheiro já era um pouco diferente, mas eu sabia o que era um piqui. Apesar que eu tive uma experiência de provar aqui, mas já sabia. Mas ali nas cubas eu vi assim, várias rodelinhas do suposto palmito, né? Bem fininha, um pouco amarela. Eu falei, misericórdia, um palmito temperado, gente. Lá no Paraná, em São Paulo, não tem isso, não. E aí eu peguei um monte, né? E aí, quando eu provei, você sabe a tragédia que aconteceu. E depois daquele dia eu percebi que a minha oração precisa de mais poder. Porque eu orei, Senhor, abençoe esse alimento e foi um amargo que até hoje eu não esqueço. O negócio é tão bom que fica na tua cabeça assim, que você não esquece. Brincadeiras à parte, né? Quando a gente sai de um local com uma outra cultura, a gente tem um choque cultural. Mas eu sempre falo para as pessoas que estão aqui na minha volta, o pessoal do colégio em especial, que o mais importante em um estado não é a culinária, é as pessoas. E a gente tem conhecido várias pessoas aqui, graças a Deus, o povo goiano é um povo muito gente boa, o povo do interior também. Nós louvamos a Deus por isso. Eu queria convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração. E eu louvo a Deus pela tecnologia, né? Muitas pessoas reclamam que não pode estar na igreja, e obviamente que não é o ideal, né? A religião que Jesus nos convida é uma religião relacional, e estar presencialmente na igreja é muito importante. Mas nesse momento, a distância que nos une através da tecnologia. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós estudarmos a Bíblia nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque hoje é domingo, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui, mesmo que seja virtualmente, para honrar, para adorar e principalmente para aprender mais sobre sua palavra. Nos abençoe nesse momento, Senhor. É difícil prendermos a atenção através de um celular, de uma TV, mas que nesse momento que os nossos ouvidos se fechem para as coisas do mundo e se volte para as coisas espirituais. Que o homem pecador, que sou eu, se esconda atrás da cruz e que nós possamos agora ouvir a tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Para ficar um pouquinho mais dinâmico, eu vou projetar para vocês um slide aí. Se o anfitrião puder me colocar aí como co-anfitrião, só para me compartilhar, ou então eu envio o PowerPoint para alguém. Deixa eu ver aqui. Agora já foi. Obrigado. Eu acho que é o... Eu ia falar o nome dele, mas está Iache de Jardim, né? Acho que você é o anfitrião, mas obrigado aí.
Ok, o título da nossa mensagem de hoje é a vantagem nas desvantagens. É um pouco curioso, né? Afinal, como que a gente pode ter vantagem numa desvantagem? E você está vendo aí o plano de fundo, você já imagina de quem eu vou falar essa noite, né? Davi e Golias. E eu vou mostrar para você nessa noite, através da Bíblia, né? Obviamente que é Deus que vai te mostrar, que Davi, ele tinha muito mais vantagem do que Golias. E é por isso que eu queria convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, nós iremos ler a princípio até o versículo 11. E eu gosto muito da história de Davi e Golias, e você deve conhecer muito bem essa história que nós contamos para as crianças, a gente tem filme sobre essa história, mas a Bíblia é poderosa e ela se renova a cada dia, e nós podemos tirar várias lições de uma única história. Então, 1 Samuel 17, verso 1 diz o seguinte: Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Sacó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sacó e Azeca, em Éfas-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da Além, e os israelitas no outro monte, Baquém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Quando nós fazemos essa conversão aí de medidas de côvados, 6 côvados e 1 palmo daria aproximadamente 2,86 metros. Essa supostamente seria a altura de Golias. Não é uma altura exorbitante, né? Às vezes nós ilustramos Golias como sendo alguém assim do tamanho de um prédio, mas para aquela época e também para nossa época, um ser humano com 2,86 metros é alguém muito grande, né? Versículo 5 diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos. Fazendo a conversão novamente, nós podemos entender que era aproximadamente 60 quilos o capacete de Golias. Tem gente que não pesa 60 quilos molhado, né? Agora você imagina carregar um capacete de 60 quilos. Versículo 6 diz que ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. As hastes da sua lança era como o eixo do tessalão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. A ponta da lança dele, na conversão, diz que era aproximadamente 7 quilos. E diante dele o escudeiro. Parou Golias as tropas de Israel e disse: Para que saias? Formai-vos, vós, uma linha de batalha. Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, serei vossos servos. Porém, se eu vencer, então vocês serão nossos servos. Disse mais os filisteus: Hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me o homem para que ambos pelejem. Ouvindo, porém, Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e tremeram muito. Como eu disse anteriormente, você possivelmente já ouviu essa história. E nós conhecemos essa história da seguinte maneira, a maioria das vezes, né? Golias, um gigante poderoso, 2,86 metros, é derrotado por um pequeno Davi. A gente sempre ouve que o fraco Davi derrotou o forte Golias. Eu li com você agora algumas características de Golias. Mas eu queria convidar você a mais uma vez voltar seus olhos para a Bíblia. E nós veremos algumas características de quem
era Davi. Versículo 2 diz que Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Davi. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela tarde e amanhã, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peça-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corra a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Você consegue perceber o contraste nesse momento? O contraste de um jovem, de um pastor de ovelhas, que no contexto daquela época não era grande coisa, era uma profissão comum, uma profissão que era rejeitada pelos pais de famílias, a ponto de nós vermos várias vezes na Bíblia que garotos como Davi eram pastores de ovelhas. Então esse é o contraste. Davi, um menino novo, né, chega ali levando comida, indo para o acampamento, e encontra ali Saul e todos os homens com medo de Golias. Então, Davi, vendo que aqueles homens estavam ofendendo não só o seu povo de Israel, mas o Deus de Israel, ele se coloca à disposição. Eu estou resumindo a história aqui. E eu fico imaginando que as pessoas devem ter rido de Davi, né? Afinal, uma criança, um adolescente, talvez, um jovem, se colocando para enfrentar aquele que ninguém teve coragem com suas armaduras e suas habilidades de guerra. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que não foi bem assim. Por quê? Naquela época, existia 3 classes de soldados. Eu queria que você prestasse atenção nesse momento, porque senão você não vai entender aonde eu quero chegar. Então, naquela época, existia os cavaleiros. Os cavaleiros eram aqueles que iam em suas carruagens com os seus escudos e suas lanças, geralmente na frente. Nós tínhamos também a infantaria, que era aqueles soldados que possuíam um escudo, uma armadura, uma espada. E nós tínhamos também os arqueiros, aqueles que atiravam flechas, e também os fundeiros. Então, eu queria que você prestasse atenção agora, porque a funda, né? Eu até trouxe uma imagem aqui, você deve conhecer. A funda não era um simples estilingue, como nós estamos acostumados a falar para as crianças, né? Ah, Davi tinha um estilingue, ele rodou e pá, acertou Golias. A funda não era um estilingue. A funda era um instrumento de batalha. E alguns relatos arqueológicos afirmam que em algumas guerras o fundeiro foi aquele que decidiu aquela guerra. Ou seja, ele que deu o checkmate em determinado inimigo. A arqueologia diz também que os fundeiros, eles possuem uma habilidade tão grande com ali o seu instrumento, que para muitos é apenas um estilingue, que eles tinham a capacidade de acertar objetos a 180 metros deles. E eles treinavam a sua pontaria matando animais do céu, aves, né? Então você consegue entender que o que Davi tinha em mãos na batalha contra Golias não era um simples estilingue? Era uma arma de guerra? Especialistas dizem que a potência
de um fundeiro ali, quando ele rodava provavelmente umas 6 vezes, era algo que dava um checkmate em quem acertava. Mas uma curiosidade que nós precisamos saber é que ali no Vale de Elá, quando nós lemos ali no versículo 2, historicamente falando e até hoje, se você ir naquele vale, você vai perceber que lá possui uma grande variedade dessa pedra aí, o sulfato de bário. Essa pedra ela é 2 vezes mais densa que as pedras comuns. Ou seja, essa pedra ela é pesada, ela é pontiaguda, conforme você está vendo aí. E alguns especialistas dizem que uma pedra com sulfato de bário sendo rodada em uma funda, ela tem a mesma potência de um revólver calibre 45. Consegue entender agora a dimensão de que Davi ele tinha uma arma de guerra sobre suas mãos e não um simples estilingue? Quer uma evidência disso? A Bíblia diz que Davi rodou, e quando ele solta a pedra, o que acontece? 1 Samuel 17, versículo 49, diz assim, 1 Samuel 17, 49 diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E olha que interessante agora. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Conseguiu entender que a pedra ela encravou na cabeça de Golias? Não foi apenas uma pedra que pegou e caiu. A Bíblia diz que a pedra que Davi atirou em Golias, ela encravou. Percebe o impacto que tinha essa pedra? Então, o que Davi tinha em mãos e a habilidade que Davi tinha em mãos não era de um simples garoto e também não era de um simples estilingue. Mas e Golias? Eu mencionei para vocês que aproximadamente ele tinha ali 2,86 metros. Está aparecendo aí na sua tela o jovem Robert. Ele morreu aos 22 anos. E até então, ele é considerado o homem mais alto do mundo. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, porque nós acreditamos, nós entendemos que foi Golias. Mas a altura dele era aproximadamente de 2,77 metros. Ele morreu bem jovem, aos 22 anos, perdão. E algo que chama a atenção é que a maioria das pessoas que possuem uma estatura fora do comum são pessoas que têm problemas de saúde. E, em especial, as pessoas que possuem problemas de saúde no aspecto de serem altas fora do comum, é uma doença simples, que se chama acromegalia ou gigantismo. A acromegalia nada mais é de que uma glândula ela cresce de forma excessiva e essa glândula, que leva o nome de pituitária, ela cresce em especial perto das juntas, perto dos olhos. Então você já consegue entender que quem tem acromegalia tem muitas dificuldades para andar e tem muitas dificuldades na visão. Então, alguns cientistas, arqueólogos, médicos, e eu estou tirando essas informações aí da revista Medical Indiana, eles resolveram estudar a Bíblia para tentar entender se Golias possuía acromegalia. E quando eles foram para a Bíblia, eles chegaram a algumas conclusões. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Samuel, você já está com ela aberta, mas nós iremos ler o versículo 41. 1 Samuel 17, 41, diz o seguinte: o filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele.
Pare para pensar. Golias, sendo grande, forte, poderoso, por que ele necessitava de um escudeiro para estar na frente dele? Não era um pouco estranho? Se ele era tudo o que dizia, por que um soldado tinha que ir na frente dele? Será que isso não demonstrava, talvez, uma dificuldade de locomoção ou de visão, a ponto dele precisar de alguém guiar ele? Mas em 1 Samuel 17:43, a gente pode ver uma outra característica aqui que pode evidenciar essa doença de acromegalia que Golias poderia sofrer. Versículo 43 diz assim, ó, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a minha com paus? Espera aí, Davi tinha em suas mãos paus ou uma funda? A gente conhece a história, né? Davi tinha em suas mãos uma funda. Então, por que Golias enxergou paus? Será que isso não evidencia que Golias tinha problema em sua visão? 1 Samuel 17:44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves e às bestas feras do campo. Interessante, né? Por que Golias ele não foi até Davi? Geralmente, quando o adversário é mais forte, ele vai para cima e não espera. Consegue perceber nesses detalhes da narrativa bíblica que possivelmente Golias ele sofria de algum problema de saúde? Talvez na sua locomoção, na sua visão? Outra coisa importante, a Bíblia diz que Davi rodou e Golias ficou como? Se desviando? Não. Ele ficou parado. Então os cientistas ligaram todos esses pontos de que Golias tinha 2,86 metros, não enxergava direito e não se locomovia bem. Golias tinha acromegalia. Consegue entender agora que nós muitas vezes colocamos Davi como mais fraco e Golias como mais forte? Agora, com todo esse plano de fundo histórico, arqueológico, você pode entender algumas lições espirituais para a sua vida. E eu queria passar brevemente essas lições com vocês. A primeira lição: Saul e todo o seu exército, eles acreditaram no tamanho do gigante e não no tamanho de Deus. Se pela fé eles tivessem ido enfrentar Golias, eles perceberiam que Golias tinha um problema de saúde e que não poderia realmente lutar como um soldado comum. Às vezes somos assim. Nós ficamos com medo do problema ou com medo dos gigantes, mas nós não conhecemos os gigantes. Porque, infelizmente, em muitas ocasiões, nós não conhecemos o tamanho de Deus na nossa vida. Porque na medida que você conhecer o tamanho de Deus, você vai ver que os seus problemas são grandes. Mas Deus, ele é muito maior. Uma outra lição que nós podemos tirar é que Davi desceu para o campo de batalha, não usando as mesmas armaduras dos soldados. Saul tenta colocar as armaduras em Davi, mas Davi fala, não, eu não vou em nome do homem, eu vou em nome de Deus. Nas batalhas de gigantes da sua vida, Satanás quer que você use as mesmas armaduras que os inimigos usam. Quer um exemplo? Quando
alguém fala mal de você, a sua tendência é orar para aquela pessoa ou falar mal dela ou ficar com raiva dela? Isso é usar a mesma armadura. Quando você vê alguém errando, a sua tendência é ajudar essa pessoa ou acusar essa pessoa? Satanás quer que você use as mesmas artimanhas que ele. E se Davi tivesse usado a armadura de Saul, ele não iria vencer Golias. Porque, primeiramente, ele nem conseguiria se movimentar. Outra coisa muito importante da nossa vida. Davi venceu a batalha porque ele depositou em Deus a sua confiança e sua fé e não em um gigante. Eu fico imaginando que quando Davi viu Golias, ele pensou, ele é muito grande para ser errado. Eu acerto pássaros, que é mais um gigante. Deus não usa copo vazio. Deus não conseguiria usar Davi se Davi não se preparasse com sua funda. Se Davi não tivesse fé. E muitas vezes nós queremos ser usados por Deus nas nossas lutas contra os gigantes, mas nós somos vazios. Várias vezes eu escuto na escola, eu estudei para a prova e Deus me ajudou. Copo cheio. Mas eu escuto na escola também, eu não estudei e eu orei para Deus e não aconteceu. Deus não usa copo vazio. E na sua vida existe uma batalha espiritual, você sabe disso. A batalha carnal e espiritual. E eu ilustro essa batalha com a ilustração de um cão na sua direita e um na sua esquerda. Se você alimentar o cão da esquerda, quem vai vencer a batalha? Aquele que está mais alimentado. Se você não alimenta a sua vida espiritual através de uma oração, através do culto familiar, através de uma experiência real com Deus, você não vai vencer o gigante da sua vida. Porque você não vai conseguir depositar sua fé em Deus quando você não passa tempo com Deus. Se você não consegue passar tempo com Deus, como você vai confiar que você pode vencer uma batalha mesmo sendo considerado mais fraco? E essa era a ocasião que Davi se encontrava. Mas estudando a história, a gente vê que aqueles que vão em nome de Deus são mais fortes. Não importa a estatura, a idade, o que importa é a consagração. E é isso que nós precisamos buscar. A gente vê ali um Davi que era considerado fraco, mas que virou forte. Um Davi que não foi para a luta com armadura, mas foi com fé. Um Davi que, diferente de Golias, não confiava em si, mas confiava no Senhor. E é exatamente isso que Deus precisa que você tenha, e eu também, para nós vencermos as batalhas espirituais, os gigantes da sua vida. E cada um aqui tem um gigante. Talvez o seu gigante é o financeiro. Talvez o seu gigante é o seu lar, o seu emprego, as suas amizades. Talvez você tenha no seu casamento algo gigante a ser vencido. Você não vai vencer. E eu não preciso ser um profeta para dizer isso. Você não vai vencer se você não depositar a sua fé e a vitória em Deus. A nossa tendência, muitas vezes, é querer resolver os problemas com nossas próprias forças. E quando dá errado, a gente busca Deus. O processo de Deus é totalmente ao contrário do processo de Satanás. Você precisa ter fé para você ver. Satanás quer que você vê para você crer. Deus te convida nesse momento, nessa noite, você aí e eu aqui, para que assim como Davi, você seja forte para destruir
um gigante que é fraco. A matemática de Deus é o contrário à matemática humana. Para muitas pessoas, Golias era o mais forte, mas Deus tem o poder de transformar o fraco em forte, não pelas suas habilidades humanas, mas pelas habilidades divinas que Deus pode conceder para você. Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, para nós entregarmos a nossa vida espiritual, para nós termos a atitude que Davi teve, de não olhar para o tamanho dele, para o tamanho do gigante, mas para o tamanho de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem o poder de transformar o mais fraco dos pecadores no mais forte no teu nome. E nós te louvamos, porque o Senhor tem o poder de transformar o forte no fraco. Muitas vezes precisamos ser humilhados espiritualmente falando, para enxergarmos o tamanho que é o Senhor na nossa vida. Se eu estou orando nesse momento por pessoas que estão enfrentando gigantes na sua vida espiritual, e em nome de Jesus, que a tua mão poderosa possa nos fazer enxergar o tamanho do Senhor e não o tamanho das dificuldades. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, abençoar essa liderança e cada irmão que está aqui conosco. Nos conceda, Senhor, uma semana na tua proteção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Renan. Linda mensagem inspiradora. Deus continue te usando. Obrigado por ter aceitado o convite. Agradecer também a todos os irmãos presentes aqui, né? Alguns já participam conosco frequentemente. Outros, estou vendo aqui uns rostinhos novos aqui agora. Tem a nossa... Oi, Brilho! Oi, Cláudia! Irmã Cleusa, irmã do Vanderlei, está sempre presente. Tem o Edmar aí, José. Bem-vindo. Oi, Edmar. Sirlene, quem mais aí, Leis? Pode me ajudar aí? A Glaziele, Salonildes, Selma, Cátria. Cátria, Gabriele, possamos estar reunidos aí, mas na próxima vez também todos. Salonildes. Valeu. Então, Uma fotinha, cadê? cadê o perfume? Deixa eu passar o perfume primeiro, peraí. O laser é rápido no gatilho. É. Edmar. Pode sorrir, ladies? Seu áudio está desligado. Sorriso para foto. Acho que já foi. Boa noite, meus irmãos. Tá desligado Já foi, seu áudio. já foi. Beleza. Renan, você conhece a Priscila? A tesoureira da escola? Isso! Conheço.